Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam sobre nossas vidas. Nós estamos chegando aqui nesse dia 19 de agosto de 2020 para mais um momento de estudo aqui no nosso Catecismo Maior de Westminster. Hoje passaremos a pergunta número 4 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Nós iremos, meus amados irmãos, nesse período, pelo menos até a pergunta número 5, seguindo aqui a forma como se apresenta o Catecismo Maior comentado, que nós temos utilizado, o Gerhardus, né? Gerhardus Vos, que é o comentarista do Catecismo, ele vai dizer que essas 5 primeiras perguntas, elas são como um tipo de preâmbulo, né? E nós temos aí nessas 5 primeiras perguntas um bastante foco na palavra de Deus. Nós vamos hoje aqui para essa pergunta, para a pergunta de hoje, que será a pergunta número 4, com a graça do Senhor. Nós vamos fazer agora uma oração, irmãos, lembrando que nós estamos fazendo esses estudos aqui pela internet, porque não podemos estar na igreja, porque ainda estamos enfrentando esse período de pandemia e com muito clamor a Deus em nosso coração por socorro, dado a quantidade de pessoas, irmãos, que já morreram, estão morrendo no mundo inteiro, a quantidade de pessoas que estão internadas. Nós clamamos a Deus a misericórdia dele, né? Nós estamos caminhando com a graça de Deus, tocando a vida para frente, fazendo nossos estudos, buscando inclusive nos fortalecer na fé e na palavra, que é consolo para nós nesse momento. Mas o fato é que nós enfrentamos um momento extremamente triste da história da humanidade, não é? Outros já existiram, mas nós temos que clamar a Deus as suas misericórdias, não é? E o seu socorro. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, bendito, glorioso, que o teu nome sempre seja exaltado, glorificado, bendito, porque tu és o Deus vivo, Criador, soberano, excelso sobre as nações, soberano sobre o universo. O Senhor tem o controle de tudo nas tuas mãos e tudo faz para a tua glória e para a salvação do teu povo. Então, Pai amado, que o teu nome seja sempre exaltado e glorificado. Senhor Deus, nós estamos orando a Ti nessa noite para também Te louvar pela salvação que temos em Jesus e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Te louvamos, ó Pai amado, pela fé, por Tua graça que foi revelada a nós, ó Pai amado, no perdão dos nossos pecados e na vida eterna. Estamos também diante do Senhor para pedir perdão, Pai amado, pelas nossas faltas e pelos nossos erros, confessar diante do Senhor, Deus. Às vezes que temos, ó Pai, te desagradado, quebrado a Tua palavra, às vezes que nós não te amamos, ó Pai, às vezes que nós não amamos o Senhor, amamos mais a nós mesmos do que amamos ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. E também, ó Pai amado, te pedir perdão pelas vezes que pecamos contra o próximo, e te pedir, ó Pai amado, que o Senhor nos abençoe e nos capacite para sabermos pedir também perdão ao próximo quando pecamos contra ele. Então, que o Senhor, Deus, nos perdoe as nossas falhas e nos ajude a te amar com sinceridade, amar o nosso próximo, Senhor, como a nós mesmos. Estamos diante de Ti, Senhor Deus, para clamar misericórdia pela situação que estamos enfrentando como humanidade, ó Pai, no mundo inteiro, das pessoas que estão morrendo, Senhor Deus, por causa da pandemia. Clamamos, ó Pai amado, que o Senhor, na Tua bondade, Senhor, retire a Tua mão poderosa de sobre a humanidade e que, ó Pai amado, este poder do Senhor, este controle do Senhor, ó Pai amado, sirva para que os homens compreendam que há apenas um Deus que deve ser adorado, porque é aquele Deus que manda no mundo e é aquele Deus que controla todas as coisas, e que a humanidade tenha uma postura de mais humildade diante do Senhor. Que nós, como igreja, Pai amado, saibamos, ó Pai, discernir a tua ação na história conforme a Tua palavra, e que tenhamos, ó Pai amado, uma vida de mais santidade, mais obediência, que possamos, ó Pai amado, cumprir a Tua vontade aqui na terra, ser obedientes à palavra, às ordens do Senhor, enquanto aguardamos, ó Pai amado, a nossa plena libertação
e enquanto aguardamos que o Senhor venha estabelecer o teu reino e conduzir o teu povo para habitar, Pai amado, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe os irmãos, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, a esperança de cada um, a confiança de cada um dos teus filhos em ti. E que o Senhor desperte os corações de todos, ó Pai amado, para a compreensão da necessidade de ter uma fé mais sincera, uma fé mais verdadeira, mais comprometida com o Senhor e com a tua palavra, Pai amado, nesses dias de grande tribulação. Nós nessa noite, ó Pai amado, pretendemos aqui estudar um passo do nosso catecismo, ó Pai amado, que ensina sobre a Bíblia, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine com o teu Espírito Santo no estudo bíblico que vamos fazer dessa noite, que traga edificação para as nossas vidas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, portanto, nós vamos hoje estudar aí, no nosso Catecismo Maior de Westminster, a pergunta número 4. E esse catecismo, meus amados irmãos, é um documento antigo, é um documento histórico, é um documento tradicional da nossa igreja, tem a ver com a tradição doutrinária da nossa igreja. Mas ele se faz útil porque os assuntos que esse catecismo trata são assuntos que nunca passam, são assuntos que são sempre importantes porque são assuntos da palavra de Deus. Então, essa tradição que temos de usar um catecismo para estudar a Bíblia é uma tradição importante para nós. A forma como o catecismo interpreta a Bíblia, a forma como ele ensina a Bíblia, a tradição teológica que ele traz, não é? Que está nos nossos pais teólogos protestantes, reformados, ortodoxos e puritanos, que apresentam a ortodoxia na interpretação da palavra de Deus, são importantes para nós e são uma tradição que nós precisamos manter. Eu hoje ouvia uma palestra do doutor Jonas Madureira, que é um jovem pastor, mas um homem inteligentíssimo, e ele falava hoje sobre, nessa palestra que eu via, o tema da palestra era a fé sólida em tempos de uma modernidade líquida, alguma coisa assim, e ele discutia, meus amados irmãos, essa proposta, não é? Que segundo ele vem desde o protesto do Manifesto Comunista, de dissolver toda uma tradição, que é uma tradição cristã, que tem formado a sociedade ocidental, e a proposta então do marxismo clássico, não é, de dissolver essa tradição, porque acredita que essa tradição ela é prejudicial à liberdade humana. E aí ele vai desenvolver um processo, um caminho histórico dessa ideia de dissolver as tradições até chegar em Bauman, né? É um sociólogo muito popular, que se popularizou por sua série a respeito da modernidade líquida, sobre o amor líquido, a modernidade líquida e assim por diante. E o Dr. Jonas Madureira, pastor também, ele vai afirmar como essa ideia ela se contrapõe à tradição cristã. E ele vai afirmar que a tradição cristã, pelo contrário, é algo que não deve ser destruído, mas é algo que precisa ser mantido. E é interessante que ele cita uma frase lá, ele diz o seguinte, falando da tradição cristã, ele fala: a tradição cristã é a fé viva dos que já morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos, né? Então, por exemplo, quando nós retomamos aqui os nossos estudos no Catecismo Maior de Westminster, nós estamos recorrendo a uma tradição que revela uma fé viva baseada na Escritura, de teólogos, não é, de séculos passados, mas que tinham uma fé viva, uma interpretação viva, e nós queremos manter essa tradição, porque nós acreditamos, irmãos, que essa tradição expressa aí no Catecismo Maior é uma tradição de defender ou de acreditar na palavra de Deus como inerrante, como infalível e como única regra de fé e prática para a nossa salvação.
Então, defender a palavra de Deus como inerrante, como infalível, como regra de fé e prática, é hoje um desafio nosso, porque essa é uma tradição que a contemporaneidade ou que a modernidade tenta a todo custo dissolver, né? Mas assim, com a graça de Deus, é uma tradição que nós queremos manter, essa tradição de interpretar a Bíblia, meus amados irmãos, tomando-a como a palavra de Deus, compreendendo que ela deve ser uma regra de fé e prática, compreendendo que ela norteia o caminho pelo qual nós conhecemos a Deus e agradamos a Deus, e ela revela também qual é a vontade de Deus para a humanidade, não é? Então é com base aí nesses pensamentos que nós vamos hoje passar à pergunta número 4 do nosso Catecismo Maior. A pergunta número 4, que é a seguinte: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? E nós temos aí a resposta. Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras, é juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a palavra de Deus, não é? Então essa pergunta número 4, meus amados irmãos, é mais uma pergunta relacionada à palavra de Deus, não é? Ou a grandeza da palavra de Deus. E nós vamos estudá-la nessa noite, considerando o poder e a autoridade da palavra do Senhor. É importante lembrar, meus amados irmãos, que a Bíblia Sagrada nos nossos dias ela tem sido muito atacada no sentido de já não se afirmar que os princípios que existem nela não são aplicáveis mais. Se nós tínhamos no século XIX aí críticas à Bíblia afirmando que ela possuía erros, ou do século XX nós temos aí aquela crítica dizendo o seguinte: olha, a Bíblia ela é mais uma verdade dentre outras verdades, eu não sou obrigado a segui-la. No nosso século XXI nós temos agora uma crítica talvez mais feroz, quando já se argumenta que os princípios que estão na Bíblia já são princípios que devem ser questionados, porque com maior força agora acredita-se que culturalmente ela não atende mais ao que a sociedade atual deseja. Então afirma-se que a palavra de Deus ela é a pai do machismo, a partir do que ela apresenta como uma família patriarcal. Afirma-se que a palavra de Deus ela apresenta a opressão feminina, não é? Também pela ideia de uma família patriarcal, e que a palavra de Deus ela inclusive pode ser homofóbica, porque ela se posiciona contra os homossexuais. Então a palavra de Deus tem sido muito atacada. É verdade, meus amados irmãos, que nada disso tem diminuído a grandeza da palavra de Deus. Ela continua sendo o livro mais vendido do mundo, ela continua sendo o livro mais lido do mundo. Ainda que hajam ataques, você percebe que há, por parte da tradição cristã e do povo de Deus, da importância da Bíblia, uma preservação da sua importância, não é? E do seu sentido. Eu diria que talvez hoje uma grande dificuldade que nós temos em relação à palavra de Deus está dentro das igrejas evangélicas. Porque hoje, por exemplo, no nosso país, irmãos, nós temos um quadro de igrejas evangélicas e presumivelmente ligadas à Bíblia, mas que já não tomam a Bíblia como regra de fé e prática. As pessoas não conhecem a Escritura, então é um tipo de igreja evangélica no Brasil que não se pauta pelas diretrizes, pelos princípios da palavra de Deus, ou pelo menos não por todos eles, ou que não aceitam na sua integralidade, né? Então você
Tem evangélicos hoje que não se decide se crê na Bíblia ou se não crê na Bíblia. Por exemplo, você é a favor ou contra o casamento homossexual? Evangélicos, olha, você tem que entender que Deus é amor, não é? Sim, mas você é a favor ou contra? Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua forma de pensar baseada nas Sagradas Escrituras? Então, talvez um perigo tão grande seja os evangélicos que falam que conhecem a Bíblia, meus amados irmãos, que são crentes, mas que não têm a Bíblia como regra de fé e prática, que não têm a Bíblia como base daquilo que nós chamamos de cosmovisão, né? E aqui cosmovisão eu quero falar de uma forma de interpretar o mundo, de ter posições em relação ao mundo, à sociedade, às coisas. Então, a igreja evangélica que já não tem a Bíblia como base, não é? Então talvez isso seja um perigo muito grande, esse afastamento da palavra do Senhor como base. Mas nós vamos então estudar aqui, meus amados irmãos, nessa noite, essa pergunta número 4. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Nós temos aí a resposta, e como os irmãos conhecem a dinâmica dos catecismos, nós temos a pergunta, a resposta, e nós passamos agora às referências bíblicas, não é? Para embasar a resposta que o nosso catecismo dá. Então, primeiramente, a resposta a essa pergunta fala sobre a majestade das Escrituras, né? Então, como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade. Então, a resposta fala sobre majestade. E quando nós vamos pesquisar, meus amados irmãos, o que significa a palavra majestade, nós vamos ver que a palavra majestade fala sobre aquilo que é sublime. Inclusive o Gerhard Revus, aqui no comentário ao catecismo, ele vai falar: a majestade das Escrituras é o seu caráter sublime e maravilhoso, que as coloca infinitamente acima de todos os outros escritos humanos. Então Gerhard Revus vai dizer, olha, dizermos que a palavra de Deus ela é majestosa, significa falarmos que ela é sublime, que ela é maravilhosa, que ela está acima de todos os escritos humanos. E quando nós vamos para o significado de sublime, nós temos que apresenta inexcedível perfeição material, moral ou intelectual. Então veja, quando nós falamos que a palavra de Deus tem majestade, ou falamos da majestade da palavra de Deus, nós estamos querendo dizer que a palavra de Deus ela apresenta uma perfeição inexcedível. Nenhum outro escrito humano, nenhuma obra literária humana, ela pode exceder a palavra de Deus na sua perfeição. Não é? Ela é inexcedível. E é interessante que a própria palavra de Deus ela dá testemunho disso. Então nós acreditamos, meus amados irmãos, que a Bíblia é superior a tudo em sua perfeição moral, intelectual, espiritual, a todos os outros escritos humanos. E aí a própria Bíblia ela dá testemunho disso, como temos os textos aí, do Salmo 19, verso 18, o salmista diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, o salmista, diante da lei de Deus, ele fala duas coisas interessantes aí diante da lei de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, diante dos mandamentos ali, dos 10 mandamentos, do restante da lei, ele com essa obra nas mãos, ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple. Já é uma compreensão do seguinte: Senhor, eu não consigo interpretar a tua palavra como se interpreta qualquer obra humana. Eu não consigo interpretar a tua palavra como se interpreta um escrito humano. Para que eu consiga interpretar de uma forma eficaz e salvadora a tua palavra, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Eu preciso que o Senhor me ilumine para que eu possa contemplar a maravilha da tua lei. Então, irmãos, a lei de Deus é algo maravilhoso e sobre-humano, acima do humano. E para que nós possamos contemplar toda a beleza, toda a sublimidade, toda a maravilha, há uma necessidade de pedir que Deus ilumine o nosso coração,
que o Espírito Santo ilumine nosso coração. Como o apóstolo Paulo vai falar, o homem natural não entende as coisas do Espírito. É necessário que o Espírito Santo ilumine o nosso coração para contemplarmos a maravilha que é a lei de Deus. Ainda o Salmo 119, e nós sabemos que o Salmo 119, todo ele é dedicado à lei de Deus, à palavra de Deus. E o Salmo 119 apresenta vários sinônimos, não é? Para as escrituras, como escrituras, estatutos, mandamentos, lei e assim por diante. No verso 129 ele vai dizer: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Então veja que coisa grandiosa. Os testemunhos do Senhor, que é a palavra do Senhor, são maravilhosos. E o salmista diz: por isso a minha alma os observa, o meu coração está completamente inclinado para a tua palavra, porque a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é sublime. Aqueles, meus amados irmãos, que leem a palavra de Deus com fé no seu coração, aqueles que leem a palavra de Deus, meus amados irmãos, iluminados pelo Espírito Santo, vão ter essa experiência incrível de perceber que ela está acima de todos os escritos humanos. Eu queria dar um testemunho pessoal. Eu gosto, como muito de vocês, irmãos, eu gosto muito dos livros e eu sinto prazer na leitura. E tanto nas leituras dos autores cristãos, como de autores que nem são cristãos, mas que tratam da antropologia, da sociologia. E esses dias eu encontrei um autor maravilhoso, cristão, que eu tenho recorrido ao seu livro nas pregações que temos feito aqui em Êxodo, que é um Tim Chester. Ele é um pastor inglês. E esses dias eu estava lendo Êxodo, e aí eu fui ler outras obras do Tim Chester. Ontem eu li uma obra dele sobre a Trindade, e eu ficava encantado como ele escreve, não é? E eu fui lendo ontem uma obra sua, encantado com aquilo. Aí de repente eu parei e eu voltei para a palavra de Deus. Em um só versículo, meus amados irmãos, que eu tive a graça de ler da palavra de Deus, ele falou ao meu coração de uma forma completamente diferente. Os autores humanos, nós sentimos prazer, eles parecem que clareiam a nossa mente, nos fazem compreender coisas sobre a nossa sociedade, sobre a nossa história, nos fazem compreender coisas sobre a ciência, e nós sentimos realmente um elevo assim intelectual, mas a palavra de Deus, ela toca na alma, ela toca no coração, é completamente diferente, é completamente impactante a palavra de Deus. Então quem já teve, meus amados irmãos, e quem tem a felicidade de ler a palavra de Deus sendo dirigido, iluminado pelo Espírito Santo, vai compreender não só por nossa tradição teológica, não só por aquilo que a própria Bíblia expressa, mas uma experiência espiritual concreta de como a palavra de Deus ela é poderosa para tocar o nosso coração. Na resposta também se trata sobre a pureza das Sagradas Escrituras. E nós, quando vamos aí para o Salmo 12, versículo 6, nós temos: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Ainda o Salmo 119, verso 140. Puríssima é a tua palavra, por isso os teus servos a estimam. Esses dois textos aí falando, meus amados irmãos, da pureza das Sagradas Escrituras. E conforme aqui o comentário do Gerardo Vuz, a pureza das Escrituras significa que o seu caráter de verdadeira palavra de Deus, completamente livre de todas as impurezas, do erro e de assuntos estranhos a ela. Nós afirmamos então, meus amados irmãos, que a palavra de Deus ela é livre dos erros. Né? É verdade, veja, ela é uma peça literária, ela é uma peça literária humana,
ela tem sido traduzida, ela tem sido interpretada, versões têm sido escritas, traduções têm sido feitas, e às vezes algumas aparentes contradições que você encontra na palavra de Deus, elas podem ser explicadas. Por exemplo, nós estudamos aqui recentemente quando a palavra de Deus fala que Deus se arrependeu, por exemplo. Deus se arrependeu de ter feito o homem, Deus se arrependeu do mal que traria sobre Nínive. E alguém poderia argumentar, olha, se Deus se arrependeu, a Bíblia já está mostrando que ela em si não é isenta de erros e que no final das contas o próprio Deus não é isento de erros. A isso você precisa explicar o seguinte, nem sempre os autores encontraram uma palavra para exprimir a ação de Deus mais adequada e terminaram por usar as referências humanas para tentar expressar o sentimento e a reação que Deus teve. Nesse caso, por exemplo, óbvio que Deus não se arrepende como o homem se arrepende, porque nós nos arrependemos de pecados e nos arrependemos de erro, e Deus não erra, Deus não tem falha, Deus não tem pecado. Então isso pode ser um aparente erro que há na Escritura, mas na verdade não é um erro lá. Uma outra situação também que pode ser verificada, meus amados irmãos, às vezes as pessoas citam nos evangelhos, em algumas passagens, por exemplo, onde um evangelho fala de um cego, ou uma passagem que um outro evangelho fala de 2 cegos. E aí nós podemos afirmar o seguinte, olha, aquilo ali eram testemunhas mesmo de acontecimentos que vêm conforme a sua própria ótica e vão escrever de repente do ponto de vista que tinham quando aquilo aconteceu. Contudo, a mensagem que vai ser transmitida nessa experiência, por exemplo, onde estavam cegos, ela permanece preservada e a Bíblia ela não vai se contradizer nesse aspecto. Então, quando nós pensamos, irmãos, em características da própria Bíblia que podem nos levar a compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, nós podemos falar da sua pureza, não é? Não há na Bíblia erro, não é? Porque ela está sendo dirigida completamente por Deus, ela é a verdadeira palavra de Deus. Uma outra característica impactante das Escrituras que apontam para esta obra como uma palavra de Deus é a harmonia que há nas Escrituras, né? Meus amados irmãos, a Bíblia é um livro de desafio porque ela foi escrita em épocas diferentes, por muitos autores diferentes, e no entanto ela preserva uma harmonia. A Bíblia tem 66 livros. Esses livros foram escritos por cerca de 40 autores diferentes. O trabalho de escrevê-los levou cerca de 14 séculos de Moisés ao apóstolo João. Então veja só que coisa impressionante na Bíblia. Elas são 66 livros, escritas por cerca de 40 autores diferentes, num espaço de tempo incrível, cerca de 14 séculos, 1.400 anos, em contextos diferentes. Contudo, você vai perceber que há uma harmonia na palavra do Senhor. Você vai perceber que a palavra do Senhor não é uma coleção de livros desconexos, mas ela preserva uma harmonia, ela não entra em contradição. Isso é uma das coisas também que encanta na palavra de Deus. E é uma das coisas que nos fazem entender, irmãos, a sua origem divina. Isso nos faz compreender que apesar de tantos autores diferentes e tantas épocas diferentes, ela trata de um assunto focal, que é a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus é o centro das Escrituras. Então, em Atos nós temos, Atos 10, 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Veja só. Então, o que ela está falando é o seguinte, olha, falando a respeito de Jesus, dele todos os profetas dão testemunho, ou seja, todos aqueles que escreveram no Antigo Testamento testemunharam sobre o Salvador, sobre Cristo. Então a Bíblia ela tem um assunto principal que é Jesus Cristo, ele é o centro da Bíblia.
E o que a própria Bíblia está falando é o seguinte, olha, o Antigo Testamento apontava para Cristo que viria, o Novo Testamento vai apontar para o Cristo que já veio, é uma mensagem harmônica. Ainda Atos 26, verso 22. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram ia acontecer. Veja que coisa maravilhosa. Quem está dando esse testemunho aí é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o autor de grande parte do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo está falando assim, aquilo que eu prego, aquilo que eu dou testemunho, aquilo que eu escrevo para as igrejas, que eu ainda escreverei para as igrejas, está completamente de acordo e é a realização de tudo que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Então, meus amados irmãos, essa harmonia que há na Bíblia em relação ao seu assunto principal, que é Jesus Cristo como Salvador. Moisés e os profetas, o Antigo Testamento, deram testemunho a respeito do Messias que viria. O apóstolo Paulo, os outros autores do Novo Testamento dão testemunho a respeito do Cristo que já veio. E você não verá na Bíblia contradição alguma em relação à pessoa de Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, atestando, meus amados irmãos, que apesar de vários autores terem escrito, há um autor por trás disso tudo, há a mente de Deus. Né? Isso faz com que a Escritura seja maravilhosamente harmônica. Uma outra, meus amados irmãos, um outro ponto para fortalecer esse caráter divino da Bíblia é o propósito das Escrituras. Então nós temos aí em Romanos 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Romanos 3, 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Veja só, então, irmãos, o propósito da lei de Deus, o propósito das Sagradas Escrituras, o propósito da Bíblia. Demonstrar como Deus criou o homem, demonstrar como esse homem caiu em pecado e afastamento de Deus. Demonstrar que esse pecado condena ao inferno pela culpa que ele tem. Apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Apresentar o dia do julgamento final, onde todos os homens comparecerão diante de Deus. E apresentar a promessa do novo céu e da nova terra. Portanto, é nesse sentido aí que o apóstolo Paulo vai dizer que o que a lei diz é para que todo mundo se cale, porque todos são culpáveis diante de Deus. E esse entendimento foi trazido através da lei das obras? Não. Esse entendimento foi trazido através da lei de Deus, através da lei da fé. O entendimento de que o orgulho humano precisa cair, porque todo homem é pecador, todo homem se desfaz, se afastar de Deus, e o entendimento de que a sua salvação não pode ser por uma obra sua de justiça, mas que a sua salvação pode ser tão somente por meio da fé. Então essa escritura, meus amados irmãos, que tem como centro o Senhor Jesus, ela tem como propósito conduzir o homem para a salvação, convencer o homem dos seus pecados, e instruí-lo no sentido de que somente pela fé é que ele pode encontrar a salvação para suas almas, para sua alma. Nesse sentido, a palavra de Deus ela vai impactar o coração. E o Espírito Santo, meus amados irmãos, iluminando a mente, vai fazer que nós possamos compreender quem nós somos. Então a palavra de Deus não ensina apenas quem Deus é, mas ela ensina quem nós somos. Nós somos criaturas caídas. E precisamos de arrependimento e crer em Jesus como seu Salvador para a fé no nosso e ter fé no nosso coração para encontrarmos a salvação, não é? E a salvação
unicamente em Cristo, meus amados irmãos. O poder das Escrituras, isso aí é um encadeamento interessantíssimo de ideias. A Bíblia ela tem harmonia porque ela tem um centro, o seu centro é Jesus. Os 40 autores, 14 séculos, línguas diferentes, tinham o propósito de apresentar Jesus. Ela tem, meus amados irmãos, essa harmonia. Ela tem o propósito, então, de que o homem reconheça que é pecador e que somente através de Cristo pode encontrar salvação. E a Bíblia mesmo, ela tem o poder de trazer essa salvação para esse homem. Então, Atos capítulo 18, verso 28. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Que coisa maravilhosa. Veja só, quando se quer convencer que Jesus é o Cristo, é o Salvador, esse convencimento, meus amados irmãos, é através da Escritura. E essa Escritura, ela vai revelar o poder de transformação. A Escritura é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus amados irmãos, a mente iluminada pelo Espírito Santo recebe a Bíblia com poder. E essa Bíblia transforma o seu coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela julga os pensamentos e os propósitos do coração, ela ilumina o coração. Eu via uma palestra do reverendo Ronaldo Lidório, e o reverendo Ronaldo Lidório conta que em uma ocasião esteve em uma zona de mata aqui no Brasil, procurando os índios para evangelizá-los, para participar de uma conferência. E ele chegou a um certo ajuntamento de índios, a uma aldeia, e ele foi bem recebido para passar a noite nessa aldeia, porém a aldeia estava lotada e foi indicado para ele um lugar mais afastado assim da aldeia, onde ele poderia armar a rede dele, onde ele poderia dormir. E o reverendo Ronaldo diz que então foi para aquele lugar. E aí começou a armar a sua rede, depois foi até o rio e tomou um banho, preparou alguma coisa para comer, não é? E se deitou ali na rede e foi tentar dormir um pouco. Ele estava com a sua lanterna acesa e apagou a sua lanterna para dormir. E era uma noite extremamente escura naquele dia, não é? E ele ouviu um barulho perto dele e ele acordou-se e ele acendeu a lanterna e ele percebeu que havia uma lindíssima flor próximo assim da rede dele e 2 passarinhos ali da noite brincando naquela flor. E era uma flor lindíssima, uma flor colorida, e ele ficou encantado com a flor, ficou encantado ali com os passarinhos. E ele apagou novamente a lanterna e foi dormir novamente. E de repente ele ouviu um outro barulho. Meia hora depois ele acendeu de novo a lanterna e ele olhou para o seu outro lado e ele viu que de lá vinha uma cobra, na verdade. Essa cobra saía do mato e vinha em direção a ele. Mas como havia chovido, o terreno estava enlameado e essa cobra não conseguia atravessar aquele lamaçal, por exemplo, e chegar até onde o reverendo Ronaldo estava. E ela então decidiu voltar, ela voltou e ela entrou no mato de novo e ela foi embora. E ele disse que ele fazia uma reflexão ali naquela noite. E ele lembrava da palavra de Deus. E ele lembrava que a palavra de Deus ela é uma luz que ilumina o coração e que desvenda o coração e que mostra como muitas vezes em nosso coração, meus amados irmãos, há coisas que são bonitas, como aquela flor, mas há coisas que são perigosas, como aquela cobra.
E há coisas que são perigosas, como aquela lama, como aquele lamaçal. E aí a palavra do Senhor está nos falando aqui, meus amados irmãos, do poder que a palavra de Deus tem de cortar, e de cortar o ser humano, e cortar o coração do homem, e de expor o coração do homem, de apresentar o coração do homem. Esse poder, meus amados irmãos, de impactar o coração, de transformar o caráter, de fazer morrer e de fazer nascer de novo, só a palavra de Deus tem. Iluminada pelo Espírito Santo, conduzindo o homem até o Senhor Jesus Cristo, é o poder da palavra, de falar ao coração do homem. Ainda mais, meus amados irmãos, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da criatura. É pela palavra, então, que nós morremos. É a palavra que desvenda o nosso pecado e nós morremos, mas também é por meio dessa palavra que nós nascemos de novo. Tiago fala, ele nos gerou pela palavra da verdade. Né? Ninguém, meus amados irmãos, transforma o caráter de um homem. Ninguém transforma de um incrédulo para um crente se não for a Bíblia. Não há libertação do grilhão do pecado no coração se não for pela palavra de Deus. Não há mudança de caráter se não for, meus amados irmãos, pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus estamos condenados, como Agostinho fala em suas confissões, sem ser impactado pela palavra. Ele na verdade queria pecar contra Deus, ele tinha prazer de pecar contra Deus. É a palavra que faz morrer então esse homem inimigo que tem prazer nas coisas do pecado, de pecar contra Deus, e gera um novo homem. Aí no Salmo 19, 7 e 8, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Deus, irmãos, ela tem poder para restaurar a alma. Ela tem poder para dar sabedoria. Ela tem poder para consolar e alegrar o coração. Eu lembro bem, numa época, quando eu era adolescente, pouco tempo depois de eu ter me convertido, os meus pais não eram crentes. E logo depois da minha conversão, nós enfrentamos problemas seríssimos na nossa família, como não tínhamos enfrentado antes. E eu entendi aquilo como provação, e só pedi a Deus que me preservasse. Mas houve um dia que a situação lá na minha casa, na minha família, estava ao ponto do desespero. E eu lembro bem daquela noite, quando eu me afastei, e eu peguei a palavra do Senhor, e eu abri no Salmo 128. E eu lembro como se fosse hoje, que lia o Salmo 128, e era como se eu ouvisse a voz de Deus falando as palavras daquele salmo no meu coração. Aquele salmo que fala da família e da promessa de Deus para a família. E naquele dia, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela restaurou as minhas forças, ela me trouxe consolo, ela me trouxe energia, ela me trouxe paz, ela me trouxe esperança para conseguir agir naquela situação. E foi Deus ali, enchendo o meu espírito. E isso é coisa que só a palavra de Deus pode fazer. Não há, meus amados irmãos, escrito humano que possa fazer uma coisa assim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se você se encontra, meus amados irmãos, aflito, meu irmão aflito, sem esperança, leia a palavra do Senhor. O testemunho de Paulo é o seguinte: tudo que foi escrito foi para o nosso consolo. Atos capítulo 20, 32. Agora, pois, eu vos entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Isso aqui é uma coisa impressionante. A palavra de Deus, irmãos, ela é a base para a edificação da igreja.
O apóstolo Paulo fala: agora, pois, eu entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos que são santificados. A igreja jamais pode abrir mão da palavra de Deus como base da sua fé, da sua prática e da sua pregação. Um risco que nós temos hoje é que a igreja está querendo ser edificada em cima de outros fundamentos. A igreja está sendo edificada, meus amados irmãos, em cima dos coaches. A igreja está sendo edificada em cima das vaidades humanas. A igreja está sendo edificada em cima do secularismo. E a palavra de Deus não está sendo mais pregada com fidelidade, com sinceridade. E os crentes não estão mais baseando a sua vida, o seu comportamento na palavra do Senhor. Então hoje você tem muito crente acostumado a mentir. Você tem crente defendendo o aborto. Você tem crente defendendo o casamento homossexual. E até se apresentando como igreja institucional, porque se afastaram do firme fundamento que é a palavra do Senhor. João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. O apóstolo João vai dizer o seguinte: os evangelhos, eles não têm o objetivo de ser uma biografia da vida de Cristo. Alguns argumentam: nossa, a Bíblia está em falta porque ela não apresenta para nós os primeiros 30 anos, nós não sabemos nada do que Jesus Cristo fez nos primeiros 30 anos. Então vejam, os evangelhos, eles não se apresentam com o objetivo de ser uma biografia da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Os evangelhos são um anúncio de quem Jesus é. Os evangelhos são um anúncio do que Jesus Cristo fez, para que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus e para que nós possamos, através dessa crença, ter o perdão dos pecados e a salvação. João diz isso. João diz isso. E é somente, meus amados irmãos, nesse propósito santo que nós encontramos a nossa salvação aí. É a palavra de Deus que nos conduz para crermos em Jesus como nosso único e o nosso suficiente Salvador. Não é? Muito bem. Uma coisa aqui a destacar, meus amados irmãos, é o seguinte. Por que tantas pessoas elas não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, né? Elas não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, irmãos, porque essas pessoas, elas não foram iluminadas pelo Espírito Santo. Então hoje nós vemos até muita gente que se declara inteligente, afirmando que você não pode ler, não pode dirigir a sua vida baseado em um livro antigo, que foi escrito por homens que você nem conheceu, que tem uma moral antiquada. E aí a própria palavra de Deus fala o seguinte: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, elas jamais passarão. Meus amados irmãos, mais do que nunca precisamos nos voltar para a Bíblia como nossa referência de fé e de prática. Aquilo que nós cremos está na Bíblia e a prática da nossa vida está na Bíblia. Não adianta hoje a igreja falar da Bíblia, mas não praticar a Bíblia na hora que é necessário. Não adianta falar da Bíblia e aprovar o divórcio por qualquer motivo. Não adianta, meus amados irmãos, falar da Bíblia e ter um comportamento de desobediência e desonra aos pais. Não adianta, meus amados irmãos, falar da Bíblia e, para se colocar numa posição neutra, politicamente correta, aceitar a proposta de casamento que a Bíblia não defende. Então hoje você vai ter muita Bíblia, muita igreja defendendo e muito cristão dizendo que é a favor da família. Agora vai ver sobre qual família ele está tratando. Muitas vezes não é aquela família que está registrada aí nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos, meus amados irmãos, guardar a tradição dos apóstolos. Nós precisamos guardar a tradição de afirmar a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a regra de fé e prática, e a Bíblia é aquela que pode hoje trazer paz ao coração aflito.
Diante de todo o vazio existencial humano, a palavra de Deus apresenta o Criador e a palavra de Deus apresenta o Salvador. A palavra de Deus apresenta a transformação de vida e a solução, meus amados irmãos. Quando o homem encontrar na Bíblia o seguinte: de fato, eu sou frágil, eu estou caído, mas a graça salvadora me restaura, me faz nascer de novo, me dá a vida eterna e guia a minha vida. Nós precisamos ser guiados pela verdade objetiva e concreta ensinada na palavra de Deus, que apresenta um Deus pessoal, que apresenta um Salvador amoroso, que entregou a sua vida pelos nossos pecados, que se nos apresenta para direcionar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e a nossa sociedade, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, meus amados irmãos, com toda a sua majestade e sublimidade por ser bíblica. Que Deus, então, nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós nunca venhamos a nos afastar da santa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.